Bem, há umas semanas celebramos a Semana Santa, e sempre que eu penso na Semana Santa eu penso sempre nesta imagem de como tanto a vida pode mudar, como tanto a vida de uma pessoa pode mudar, como tanto a nossa vida pode mudar em apenas uma semana. E eu penso sempre na imagem do início da Semana Santa, no domingo de Ramos, das pessoas a agitarem os ramos das palmeiras, a cantar gritos de louvores, a gritar Hosana nas alturas, a Jesus, ao Messias que está a entrar solenemente em Jerusalém. E eu penso o quão fácil devia ser para estas pessoas, para estes judeus, pronto, para este povo de Jerusalém, para este povo judeu, o quão fácil é neste momento deles seguirem Jesus. Porque é fácil, pronto, é fácil seguir alguém quando está a ser exaltado, quando está num momento de glória. É fácil seguir alguém quando toda a gente o aclama. É fácil seguir a multidão. 5 dias depois, Jesus é pregado na cruz. Jesus, que é totalmente inocente, que não cometeu falta alguma, ele que é um homem perfeito, ele que é o próprio Deus encarnado, ele é pregado na cruz e todas as pessoas que cantam Hosana nas alturas, todas as pessoas estavam a agitar os ramos de palmeiras há 5 dias atrás, na entrada em Jerusalém, estão agora no Calvário não, no sob Pôncio Pilatos, a pedir pela sua crucificação, a pedir pela sua morte, a pedir para que seja liberto um criminoso, um criminoso a sério, um homem perigoso, acima de Jesus. Quando olhamos para as escrituras da Semana Santa pode parecer um bocado, não é que estranho, mas é confuso como isto tudo acontece. Como isto tudo acontece de forma tão extrema, as pessoas do nada virarem-se contra Jesus. É um bocado confuso ler estas escrituras, mas quando olhamos para a nossa natureza humana é fácil de entender, porque nós não queremos ser associados com o fraco, com o repudiante, com o que ninguém gosta, porque, como eu já disse, era fácil seguir Jesus quando toda a gente estava a aclamá-lo. Agora que toda a gente o abandonou, isso ainda vai tornar o processo ainda mais rápido das pessoas a repudiarem Jesus, a decidirem não o seguir. Portanto, o que te proponho hoje é olha para a cruz. Olha para a cruz e contempla a cruz e pergunta-te: eu quero ser associado com aquilo? Olha para a cara de sofrimento de Jesus e pergunta-te: eu quero estar associado com aquilo? Eu quero fazer parte da equipa dele? E a resposta óbvia para muitos de nós é sim, pronto, olha, sou cristão, sou batizado, vou à missa, claro que quero me associar com Jesus na cruz. Mas os discípulos passaram 3 anos todos os dias, o dia inteiro com Jesus, 3 anos, todos eles com Jesus, só um é que o acompanhou na cruz. Pedro, o homem que Jesus escolheu para liderar a sua igreja, para ser o primeiro Papa na história, para ser o Bispo de Roma, o pastor da igreja, o pastor do povo de Deus, o representante de Cristo na Terra, o vigário de Cristo na Terra, para ser o primeiro Papa, negou 3 vezes na cruz, que Pedro negou. Então não é tão fácil dizer que sim, porque dizer sim à cruz não é dizer que sim ao Jesus ressuscitado, ao Jesus glorioso, ao Jesus triunfante, mas é dizer sim à parte que o mundo não gosta sobre Jesus, ou à parte que o mundo não quer falar sobre Jesus, que é o Jesus sofredor, o Jesus que parece que perdeu, o Jesus falhado, o Jesus fraco, o Jesus pobre. Porque a cruz não foi um momento grandioso, não foi um momento triunfante. A crucificação era um método de tortura e de morte usado pelos romanos para os piores criminosos. Mas a cruz também é a nossa salvação. Deus não salvou o mundo na sua entrada triunfante em Jerusalém. Deus não salvou o mundo quando toda a gente o aclamava, quando toda a gente o louvava. Deus salvou o mundo, morreu por nós
perdoa-nos os nossos pecados, quando estavam uma meia dúzia de pessoas aos pés da cruz. Deus salvou o mundo quando apenas um dos seus amados discípulos permaneceu com ele. Isso diz-nos algo sobre como Deus age. Deus não se revela, Deus não fala connosco pelos momentos triunfantes. Deus, pelos caminhos triunfantes, pelos caminhos confortáveis, pelos caminhos da glória, podem existir também, mas Deus fala connosco primeiramente pelos caminhos que nós evitamos. Eu quero só que metas esta imagem na cabeça. Jesus morreu quase nu, à vista de todos, abandonado, fraco, crucificado, na via pública, publicamente, com os braços abertos para o mundo, meter-lhe uma placa a dizer Rei dos Judeus, não como um título de honra, mas como uma piada, como escárnio. E então voltamos à pergunta: tu queres te associar com isso? Tu queres fazer parte dos seguidores desse homem rejeitado pelo mundo, desse homem odiado pelo mundo, desse homem abandonado, desse homem fraco, desse homem pobre? Porque dizer sim a essa pergunta implica também ver Jesus naqueles em que ele se associava, nos pobres, nos abandonados, nos rejeitados, nos com quem o mundo não quer falar. E isso implica o quê? Isso implica sacrificar-te a ti mesmo pelos outros. Isso implica visitares um familiar abandonado e ver Jesus nele. Isso implica passares por um sem-abrigo na rua e ver Jesus nesse sem-abrigo. Isso implica sentar-te com quem o mundo não quer sentar. Isso implica gastares o teu tempo com quem o mundo não quer gastar o tempo. E eu estou a dizer isto para ti, mas isto para mim também. Dizer sim a Jesus implica dizer sim a quem o mundo rejeitou, porque o mundo rejeitou Jesus. Mas muitas vezes nós continuamos a rejeitar Jesus. Porquê? Porque custa, porque é inconveniente, porque é desconfortável, porque nós não queremos dar de nós mesmos, não queremos dar o que nós temos aos outros. Nós temos de entender que o que Deus nos dá não é para nós, é para nós usarmos disso por um momento e darmos aos outros e espalharmos. É isso que é evangelizar, é espalhar o que me foi dado, é dar o que me foi dado. Mas há uma segunda parte desta história que não podemos ignorar, porque aceitar a cruz não é aceitar a derrota, é aceitar o único caminho que nos leva para a ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa, antes de verem Jesus ressuscitado, os discípulos, os apóstolos, estavam todos com medo, escondidos dos judeus, escondidos dos romanos, porque sabiam que, por muito eles terem negado Jesus, o mundo sabia que eles eram discípulos de Jesus. Portanto, mais cedo ou mais tarde iam atrás deles. Mas é aí então que Jesus aparece. Jesus aparece no meio do medo, no meio da incerteza, no meio da insegurança, no meio da inquietude, e dá-lhe esperança. Mostra-lhes as suas chagas, mostra o seu corpo ressuscitado, o seu corpo partido, o seu corpo quebrado, mas ressuscitado, vivo, o seu corpo glorioso. E envia-lhes uma missão como igreja, de espalhar o Evangelho. Tomemos o exemplo de Tomé. Tomé não estava presente aqui, mas dizem que ele faltou à missa de domingo de Páscoa. E então os outros apóstolos já sabiam e espalharam essa boa nova a Tomé que, claro que inicialmente não acreditou, e depois de ver as chagas de Jesus, aí fez a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Portanto, é esta a nossa missão como igreja, é espalhar-nos a boa nova, a esperança, o amor,
a graça da ressurreição àqueles que ainda estão na Sexta-feira Santa, àqueles a qual o domingo de Páscoa ainda não chegou. Portanto, voltando para o tema central do vídeo, peço só que reflitas um pouco. Se tens um crucifixo em casa, olha para o crucifixo, olha para a cara de Jesus. Se não tiveres, compra um, recomendo sempre teres um perto de ti para te lembrares de como tu estás aqui, do porquê tu estás aqui, do amor que Deus tem por ti, que Ele envia o seu próprio Filho, que Ele próprio encarna-se e morre por ti assim, publicamente, de braços abertos para ti e para o mundo. Portanto, Jesus morreu de forma pública, não vivas para Ele de forma privada. E lembra-te sempre que mesmo no confundo das trevas que tu possas estar, Deus irá sempre providenciar.